Olá, bom dia. Estamos aqui mais uma vez com o Conexão Consumidor aqui pela Imagem TV. Nessa terça-feira chuvosa aqui em Lages, mas estamos começando. O nosso programa ele foi desenvolvido para alertar, informar e esclarecer temas de interesse de você, consumidor. Então, no decorrer da programação, você pode acessar o site da Imagem TV, o www.imagentv.com.br, e no lado esquerdo da tela você participa do nosso chat. E no decorrer da programação, o Dr. Juliano e a doutora Vanessa vão respondendo as perguntas. No primeiro programa nós falamos sobre compras pela internet e hoje falaremos sobre garantia legal, contratual e garantia estendida. Hoje então nós começamos com a doutora Vanessa. Doutora, então qual a diferença dessas garantias? Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia, internautas. As garantias existem para assegurar ao consumidor a qualidade, a eficiência e a durabilidade de um produto. Começando pela garantia legal, a gente gosta de ressaltar que ela é prevista em lei, como o próprio nome já diz. Então, a partir do momento que o consumidor adquire um produto ou contrata um serviço, após a emissão da nota fiscal, a garantia legal já está valendo. Tá? Tem uma diferenciação com relação ao período de garantia legal para produtos duráveis, que é de 30 dias, e para produtos não duráveis, que é de 90 dias. Aliás, 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. A gente também deixa claro que essa garantia legal ela não depende de um contrato escrito. E também ela é gratuita. Então, nenhum fornecedor pode cobrar por essa garantia de 30 dias e de 90 dias, porque ela é prevista legalmente. Ela não precisa de um termo escrito, como depois a gente vai citar nas garantias contratual e estendida. Ela já, como eu falei, a partir da emissão da nota fiscal, ela já está valendo, tá? Então, ela é imperativa, obrigatória, total, incondicional e inegociável. Portanto, alguma cláusula que exclua essa garantia legal, ela vai ser nula. Uma vez que, segundo o artigo 51, inciso 1º, as cláusulas abusivas que excluem qualquer direito do consumidor são nulas. Então, aí, para a gente frisar, 30 dias produtos não duráveis e 90 dias produtos duráveis. O que é um produto durável e um produto não durável? O produto durável seria aqueles produtos como, por exemplo, uma máquina de lavar, um tênis, uma bolsa, um livro, uma blusa, uma geladeira. É aquele produto que ele não acaba com o seu uso. E o produto não durável já é o contrário, ele desaparece com o seu uso. Geralmente a gente fala como exemplo os alimentos, né? Um pão, um queijo, um refrigerante, materiais de limpeza também, papel higiênico, sabonete, bebidas, enfim. Então, isso são produtos não duráveis, que têm a garantia legal de 30 dias. E os produtos duráveis, que são 90 dias a garantia, são aqueles produtos como eletrodomésticos, enfim. Além da garantia legal, como eu citei, que ela não depende de nada por escrito, a partir do momento que você compra o produto, ela já está valendo. Nós temos também a garantia contratual, que o Dr. Juliano vai explicar para a gente agora. Bom dia, Dr. Juliano. Bom dia, Camila. Bom dia, internautas. Bom, como a Vanessa muito bem explicou, nós temos a primeira garantia, aquela que ela não decorre de nenhum tipo de contratação, ela decorre da lei, que é a garantia legal. Findo este prazo, o fornecedor ele pode estender ao produto uma outra garantia, uma garantia complementar, ou seja, após o término da garantia legal passa a contar a garantia contratual. Então, um exemplo básico assim, se você vê na loja que um produto tem 1 ano de garantia e se trata de um produto durável, como que é feita essa contagem? Nós vamos ter os 90 dias da garantia legal, findo esse prazo você vai ter mais 1 ano de garantia contratual. Essa garantia, ela é uma liberalidade do fornecedor, do fabricante, né? Ele não é obrigado a oferecer a garantia, mas uma vez oferecida, ela deve ser honrada, deve ser cumprida, tá? Então nós temos fazer um alerta, porque como ela não decorre de lei, ela decorre de um contrato, é necessário que o consumidor guarde sempre a nota fiscal
e guarde também o certificado de garantia. Muitas vezes vem no próprio manual, você destaca e você guarda. Por quê? Porque a nota fiscal ela vai dar o termo inicial da contagem do prazo de garantia. Vai começar a contar os 90 dias para depois você contar mais 1 ano, 6 meses ou 2 anos, conforme o caso do produto. Então, se você não tiver a nota fiscal, além de você não conseguir fazer a prova da aquisição da mercadoria, você não consegue fazer a prova do marco inicial da contagem temporal. E isso é muito importante, porque às vezes pode acontecer do produto dar problema lá com 10, 11 meses, tem uma garantia de 1 ano, e se você não consegue comprovar a data da compra, você também não consegue comprovar que você tem aquele direito, que o teu produto ainda está na garantia. Então é bom que você guarde a nota fiscal de compra e o certificado de garantia que é fornecido no ato da compra também. No caso do produto, ele apresentar algum risco, algum vício durante a vigência dessa garantia contratual, o consumidor ele deve então procurar a assistência técnica para que seja resolvido esse problema. Existe todo um prazo com as garantias, depois a doutora Vanessa vai explicar melhor, mas então só para deixar claro, até agora nós falamos de 2 tipos de garantia. A primeira é a garantia legal, aquela que decorre de lei, ela serve para todo o produto. A garantia contratual ela é complementar e ela pode ser integral. Todos os efeitos da garantia legal ela também ter, mas também pode acontecer da garantia contratual ela ser restritiva, né? O fornecedor, por exemplo, você vai lá e compra um carro e a garantia legal ela vai te dar 90 dias de garantia para todos os componentes do veículo, mas na hora da venda ele pode dar 1 ano de garantia, por exemplo, para motor. Isso não é ilegal, né? Porque como é uma liberalidade do fabricante, a garantia contratual ela pode ser determinada e ter regras específicas para aquele produto específico. Então, quando o fabricante dá a garantia, por exemplo, de 1 ano para motor, um exemplo, se der um problema num outro componente, ela não estará assegurada, né? Não estará coberta pela garantia. Então, o que acontece nesse caso? Quando a gente alerta o fornecedor para que quando ele vai fazer qualquer tipo de garantia contratual que seja restritiva, que ele deixe muito claro e o consumidor seja cientificado de que aquela garantia ela não é total. Por quê? Sob pena de se transformar numa publicidade enganosa. De você colocar bem grande 1 ano de garantia contratual e daí dá um problema, não, mas não era para tudo. Não, se você vai restringir o direito do consumidor, o consumidor tem que estar muito bem tem que ser muito bem cientificado daquilo que está acontecendo. Um exemplo muito clássico, muito claro, é quando existe, por exemplo, o produto de mostruário, né? O consumidor vai lá e compra e aquele produto já possui um defeito. Aquele produto que possui um defeito, ele tem todas as garantias que um produto normal tem. Saiu da loja, ele tem a garantia legal. Mas o que vai acontecer nesse caso do produto que saiu da loja, que já tem uma avaria no ato da compra? Obrigatoriamente vai ter que ter uma diminuição no preço, um abatimento proporcional no preço por aquele vício que já se apresenta no produto. O consumidor então vai ser cientificado que ele está comprando aquele produto com aquele defeito que já é aparente e por isso ele está tendo um abatimento proporcional no preço. Aquele vício específico não vai poder ser cobrado. Mas todo e qualquer defeito que venha a dar em qualquer outra parte do aparelho ou produto, ele vai ter garantia sim. Tá? É justamente por isso que a garantia legal não necessita de termo escrito, porque ela já está prevista em lei, é 30 dias, 90 dias para todo e qualquer vício. Com relação à garantia contratual, ela precisa desse termo escrito justamente para que conste detalhadamente, especificamente, cada cobertura. Se o produto já tinha uma avaria, vai constar na garantia contratual que aquele vício não estava previsto.
mas todo o resto do produto está assegurado pela garantia contratual. É uma coisa, Vanessa, que é interessante, é que nem sempre quando a gente compra um produto a gente olha simplesmente a oferta da garantia, mas não olha se essa garantia, como eu estava explicando, ela é total ou não. Porque quando você compra um produto e esse produto, a garantia legal dá a ele todo e qualquer, dá a garantia a todo e qualquer componente e peça de reposição para aquele produto, em caso de vício, a garantia contratual ela vai ser específica. 90% dos casos ela é complementar e integral, certo? Ela vai seguir as normas da garantia legal, mas em alguns casos, e isso é bom que o consumidor seja cientificado sob pena de nulidade, que ele seja cientificado da restrição do direito dele, porque se ele não o for, as normas que venham a causar qualquer tipo de confusão na sua interpretação, elas devem e serão interpretadas de forma mais benéfica ao consumidor. Porque como o consumidor é a parte mais fraca, mais frágil da relação, sempre vai prevalecer de que o consumidor tem a maior cobertura se não tiver constando que ela é restritiva. Exatamente. Né? Também com relação, só complementando, que existem uma prática no mercado, principalmente para quando o bem é durável, que algumas lojas, alguns fornecedores, eles oferecem um benefício de trocar o produto que apresente algum vício em 7 dias, principalmente quando é bens duráveis, tá? Mas isso é um benefício que a loja oferece. Não é obrigado. Não é uma obrigação legal. Se você foi na loja hoje e comprou o produto e ele apresentou defeito amanhã, algumas lojas, olha, você tem 7 dias para vir aqui, a gente troca direto. Não tem que passar pelo procedimento de mandar para assistência técnica, que é o que a lei prevê. Tá? Complementando isso, então a gente vai falar do artigo 18. Só um pouquinho, só te interromper aqui, a última questão para falar de garantia contratual. Hoje já está bem pacificado, já não existe mais tanta discussão, mas logo no início do Código de Defesa do Consumidor, muitas lojas elas davam um chamado migué, né? Porque ela falava assim, nós damos 3 meses de garantia, ofertando aquilo, mas na verdade estava ofertando a garantia legal. Hoje não existe mais dúvida, a garantia contratual ela é complementar à legal. Então, por exemplo, se a loja oferece 3 meses de garantia, a legal já conta os 3 meses, os 90 dias, né? O certo é 90 dias, então conta os 90 dias da garantia legal e depois você vai ter mais 3 meses de garantia. Essa oferta, ela, como é uma liberalidade, ela vai complementar a garantia legal e nunca ela vai ser concomitante. Então, se ele está oferecendo 1 ano, você tem 90 dias mais 1 ano. E a loja geralmente enganava o consumidor para que ele entendesse que era somente os 90, né? E eu acho que também é uma questão de hábito, às vezes o consumidor está na ânsia de comprar aquele produto, só pensa no produto e na qualidade, mas esquece que às vezes pode dar algum problema, alguma coisa, e daí o que ele tem que fazer, né? Então eu acho que até é uma questão de hábito. Se às vezes não costuma ler a garantia, mas então pergunte para o vendedor na hora para estar ciente do que deve proceder, né? Exatamente. Para esclarecer todas as dúvidas antes de concluir, né? Então, como eu estava falando sobre o artigo 18, que é um artigo bastante comentado e que é o mais usual, né? Ele se refere à garantia contratual. O que acontece? A partir do momento que o produto ele apresentou defeito, o fornecedor, o consumidor, ele tem que encaminhar o produto para assistência técnica. A lei prevê, no artigo 18, que o produto não pode ficar por mais de 30 dias na assistência técnica. Então, a partir do 31º dia, se o produto não retornou para o consumidor já tem o direito a 3 alternativas. Ele pode escolher entre essas 3 alternativas. Quais são? A primeira alternativa é a troca desse produto com defeito por outro produto similar. A segunda alternativa seria a restituição da quantia paga por aquele produto que apresentou defeito. E ainda, uma terceira alternativa seria o abatimento proporcional do preço. Do que ele pagou, vai fazer a diferença de quanto seria o conserto e vai fazer o abatimento. Então, muitos fornecedores, eles tentam impor ao consumidor a primeira alternativa, que é a troca por um produto similar. E essa escolha não é do fornecedor, e sim do consumidor. Então, o consumidor tem direito a escolher entre essas 3. A partir do momento que deixou na assistência técnica e ficou por mais de 30 dias. Então, o que acontece?
Tem muita gente que recebe o produto no 31º dia, aí as lojas ligam. O produto está disponível, assistência técnica, né? Pode vir buscar o teu produto. A gente orienta para que o consumidor já nem pegue mais esse produto com defeito. O direito dele já nasceu e já está existindo. Então ele nem deve ir lá na assistência técnica pegar o produto e daí ver o que vai acontecer, levar na loja, tentar negociar. Não, ele nem pega na assistência. A obrigação é do fabricante e o fornecedor, aí eles que se entendam, peguem, procurem. O consumidor já tem o seu direito resguardado pelo artigo 18, que é escolher entre essas 3 alternativas. E isso vale para qualquer produto? Para qualquer produto, independente de ser um produto durável ou não durável. E também, independente da garantia, se tratando de garantia legal ou contratual, havendo vício no produto, então o consumidor, nasce ao consumidor o direito de fazer essa opção. Como a Vanessa falou, a escolha é livre e do consumidor. Ele é que vai escolher se ele vai querer o abatimento proporcional do preço, se ele vai querer a rescisão do contrato com a devolução da quantia paga, ou se ele vai querer um outro produto similar ou idêntico para recompor o prejuízo. Então, essa situação do artigo 18, ela, como a Vanessa falou, ela é a mais comum. Por quê? Porque o artigo 18 é que vai ditar as regras na relação de consumo de como deve proceder consumidor e fornecedor no caso de aparecimento de um vício no produto. Aparecia um vício no produto, o produto é levado à assistência técnica e a lei diz que quando leva para assistência técnica, a lei fala que o fornecedor tem 30 dias para solucionar o problema do consumidor. O que seria solucionar o problema? Ou substituir o produto, ou então consertar. Findo esses 30 dias, nasce o direito do consumidor então de fazer as escolhas que nós comentamos antes. Então o que acontece? Dentro dos 30 dias fica a critério do fornecedor, então, quando manda para assistência técnica, para que ele solucione o problema do consumidor. Solucionando o problema nos 30 dias, está extinta a pretensão também do consumidor de fazer essa escolha. Então seria essa a grande dica que a gente dá. Não, sempre fazer reclamação dentro do prazo da garantia e para o fornecedor, então, em 30 dias solucionar o problema do consumidor. Porque essa escolha entre essas 3 alternativas que consta aqui no artigo 18, não só o fornecedor como o fabricante respondem. Então eles respondem solidariamente. Ou o fabricante ou o fornecedor vai ter que sanar o problema do consumidor. Como o Dr. Juliano falou, ou trocando o produto, ou restituindo a quantia, ou fazendo abatimento no preço, no período de 30 dias. Se nenhum dos dois fez, depois um dos dois vai ter que fazer, fundamentado no artigo 18. Tem uma dúvida também que muitos consumidores possuem, que é bem recorrente inclusive, de uma lista de produtos essenciais que a gente ouviu bastante na mídia, que seria aprovado, enfim. Alguns produtos que seriam trocados imediatamente. A partir do momento que eles apresentassem defeito, eles não teriam que ser encaminhados para assistência técnica e aguardar esse prazo de até 30 dias para que fosse sanado o defeito. Essa lista com esses produtos essenciais foi através de um decreto, tá? E esse decreto ele não foi sancionado pela Presidente da República. Portanto, ainda não está em vigência. A gente espera que isso aconteça para beneficiar o consumidor, porque são produtos essenciais, como geladeira, fogão, enfim, são 7 itens. Como não está valendo ainda, a gente nem trouxe aqui, até para não gerar expectativa do consumidor, né? A gente entende que deve ser sancionado e regulamentado, porém ainda não está. Então, mesmo esses produtos essenciais, passa pelo procedimento de encaminhar para assistência técnica e aguardar os 30 dias para a solução. E será que, em média, o consumidor está respeitando esse prazo e ele está indo em busca dos direitos dentro do prazo estimado? Alguns consumidores ficam bem atentos com relação ao prazo e tem alguns que, infelizmente, deixam passar o prazo e aí eles não têm mais direito. A gente não pode cobrar nada nem do fornecedor e nem do fabricante se o consumidor perdeu o seu prazo. O direito dele se extingue. Então, a gente pede para que ele cuide, justamente por isso, para que ele guarde a nota fiscal, para que ele guarde o termo de garantia, para que ele saiba quando que vai começar e quando que vai encerrar, justamente para não perder o prazo. Só voltando ali um pouquinho, que estava falando de garantia legal, existe uma situação que é bem corriqueira, que é quando o próprio como a gente está falando de solidariedade, às vezes quando o consumidor ele vai reclamar junto
o consumidor vai na loja X e compra um produto da marca Y. Ele não tem como chegar até o fabricante. Ele tem uma relação direta de consumo com quem vendeu para ele. É aquela loja, está do lado da casa dele, é mais fácil, ele tem acesso ao gerente, ele consegue fazer esse tipo de abordagem e reclamação. E às vezes o comerciante ele tenta repassar esse ônus para o fabricante. O fornecedor tenta passar para o fabricante o ônus de resolver a situação. Na verdade, o ônus são dos dois. Respondem solidariamente pelos vícios apresentados pelo produto. Então, não adianta o fornecedor dizer, mas o fabricante não, você tem que entrar em contato com o fabricante, é um defeito de fabricação, então, não, ele vai entrar em contato com o fornecedor. E hoje, com a questão da importação, muitas vezes ele diz, mas o fabricante não tem nem sede no Brasil, então eu não posso fazer, às vezes é produto importado, então eu não tenho nem como fazer essa abordagem. Então, se é difícil, se o comerciante não vai conseguir entrar em contato com o fabricante para exigir dele também essa garantia, então ele não coloca o produto à disposição do consumidor, ele não coloca o produto no mercado, porque quando ele está colocando o produto no mercado, ele tá assumindo esse ônus, certo? Muitas vezes você chega em determinadas lojas e o fornecedor, o comerciante, ele diz, infelizmente o fabricante não me dá garantia, então eu não posso repassar essa garantia para você. Como a gente já viu, os primeiros 90 dias independe da vontade de qualquer das partes, ela já decorre de lei. Então, uma vez que o comerciante, o fornecedor, ele coloca o produto no mercado, ele já está assim assumindo esse risco, assumindo essa obrigação de dar a garantia. O mínimo que o fornecedor, o comerciante, tem que proporcionar para o consumidor é orientar qual é a assistência técnica atualizada daquele produto, passar o endereço, passar o telefone, ou então entrar em contato. Tem uma prática comum no mercado quando não tem assistência técnica atualizada no município, para que o produto seja encaminhado para assistência técnica em São Paulo, em Curitiba, enfim. No mínimo passar um código de postagem para que o consumidor se dirija até o correio e leve o produto e não tenha custo nenhum. Então, com aquele código de postagem, ele deixa o produto lá no correio e encaminha para assistência técnica autorizada de outra cidade, mas sem custo. Então, no mínimo, essas informações, o fornecedor, a loja que foi onde você foi comprar, você não foi no fabricante. Então, a loja tem que passar, no mínimo, essa informação para que o consumidor sinta que ele está pelo menos um pouco protegido ali onde ele foi comprar, porque na hora de vender tem todas as facilidades. E aí, na hora que o produto apresenta um vício, é só dificuldade. Então, o consumidor tem que saber que ele não é obrigado a trocar na hora. Como eu falei, os produtos essenciais não tá vigente ainda, enfim. Mas tem que facilitar a vida do consumidor para que ele possa encaminhar o produto para assistência técnica. Tem alguns fornecedores que dificultam isso, que não informam onde é que é a assistência técnica e que o consumidor acaba perdendo o seu prazo porque não achou assistência técnica. Ele não conseguiu localizar. Não tem 0800, o fornecedor não apresenta o endereço, no site não encontra nenhuma informação, e aí o que ele faz? Aí o prazo dele acabou. Aí nesse caso não é culpa do consumidor se o prazo se exauriu. Então é muito importante que durante esse prazo, para que ele não deixe exaurir esse prazo, que ele faça ou uma notificação ou faça uma reclamação formal no PROCON, exatamente para que ele possa comprovar a data efetiva que ocorreu o vício no produto. Por exemplo, no caso de ausência de garantia contratual, tendo apenas a garantia legal, passam 70 dias e dá o problema no produto. Ele ainda está coberto pela garantia legal dos 90 dias, mas quando ele vai procurar o fornecedor e esse coloca uma dificuldade na informação de qual seria a assistência técnica ou até no envio e acaba decorrendo os 90 dias, é bom que antes disso ele faça uma reclamação no PROCON ou então uma notificação para comprovar que durante o prazo dos 90 dias ele já procurou, ele tentou, exatamente para não dizer que a culpa foi dele por ter expirado o prazo, exatamente. E até o próprio vendedor, eu acho que às vezes poderia orientá-lo, né, na hora da compra, está comprando um produto excelente e tal, a possibilidade é
90%, né, do produto ser bom, mas existe aquele detalhe, então ele poderia, se porventura acontecer, já poderia informar, já orientar, da onde procurar. Uma situação que a doutora Vanessa falou que é muito importante, toda e qualquer despesa decorrente do envio, seja desmontagem do produto, seja até o próprio envio, a remessa via transportadora, correio, que haja para mandar o produto para assistência, não pode ter ônus nenhum para o consumidor, correto? Então todas essas despesas têm que ser absorvidas pelo fornecedor e o fabricante. E a questão da compra, né, da garantia, ela vale tanto para uma loja local, tanto pela internet também, a garantia é obrigatória? Toda e qualquer compra feita dentro do território nacional, ela vai ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Claro, se você comprar num site de uma empresa fora do Brasil, você vai ter muito mais dificuldade de você assegurar os seus direitos, porque vai ter um outro tipo de legislação que vai reger, então, essa relação de consumo. Se a doutora Vanessa quiser falar alguma coisa a respeito dessa questão de compra pela internet, também como é que funciona. Com relação à compra pela internet, a gente falou no programa passado, né? A garantia, tanto a legal quanto a contratual, servem para produtos comprados no estabelecimento ou fora do estabelecimento, que é o caso da internet. A única diferenciação que existe é o que a gente já comentou e deixou bem claro no programa passado, que é o direito de existência de compras feitas fora do estabelecimento comercial em 7 dias a partir do recebimento do produto. Tá certo. Vamos fazer o intervalo, então? Então, só lembrando, você internauta que conectou agora, nós estamos ao vivo aqui pela Imagem TV. Você pode conectar no www.imagentv.com.br e acompanhar o Conexão Consumidor. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Olá, eu sou o Bocão, deixa o lixo comigo, hein? Vamos limpar nossa cidade e acabar com a poluição, respeitando a nossa comunidade, não jogando lixo no chão, aprendendo boas dicas com nosso amigo Bocão. Ajude a natureza a deixar a cidade mais limpa, jogue lixo no lixo e... Deixa o lixo comigo, comigo, deixa o lixo comigo, sou eu, deixa o lixo comigo. Prefeitura de Lages, um novo tempo já começou. Deixa o lixo comigo. Tinha 2 carros fazendo racha, acertou em cheio eu e meu esposo, que nós estávamos de moto, né? Assim, às vezes eu apagava, às vezes ele me acordava, daí eu dormia de novo. Aí essa pessoa ligou pro SAMU, não demorou 5 minutos. O SAMU já me atendeu. A cada 2 minutos,
uma equipe do SAMU atende uma emergência em algum ponto de Santa Catarina, salvando vidas sem descanso. Por isso, o governo do estado, em parceria com o governo federal e prefeituras, comprou 52 novas ambulâncias para o SAMU e praticamente dobrou o número de profissionais. Eram 600, agora são 1.000. Mais equipes, menos tempo de espera, mais vidas salvas. O governo de Santa Catarina faz a vida das pessoas melhor. O SAMU foi essencial, fundamental para minha sobrevivência. Foram anos na minha vida e com certeza resgatando e salvando muitas vidas, né? Incluindo a minha, né? Voltamos então aqui com o Conexão Consumidor, aqui pela Imagem TV. Nós estamos ao vivo todas as terças-feiras, das 9 às 10 da manhã. Eu, Camila Constantini, conduzo esse bate-papo juntamente com a doutora Vanessa, e o doutor Juliano. E hoje nós estamos falando sobre garantias. E para continuar então o nosso bate-papo, o doutor Juliano vai nos explicar um pouco sobre a garantia estendida. É isso, doutor? É isso aí. Bom, hoje quando você faz a aquisição de um produto ou serviço, geralmente produto, é muito comum que o fornecedor te ofereça uma garantia estendida, né? Mas o que é a garantia estendida em si, assim? A garantia estendida, ela é nada mais é do que um contrato de seguro, né? E por isso ela é regida pela SUSEP. Todas as normas, elas são ditadas pela SUSEP, que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, que é a Superintendência de Seguros Privados. Então, todas as normas que regem a questão da garantia estendida são as normas que regem os seguros em geral, certo? Por que é um seguro? Existem 5 elementos que comprovam que fazem com que isso possa ser possível um contrato de seguro dessa natureza, que é o risco, é uma situação incerta, previsível, mas incerta, pode acontecer. Existe o segurador, existe o segurado, existe o prêmio que é pago pelo segurado ao segurador pelo contrato, e existe a indenização em decorrência do risco assumido. Então, quando a gente fala em garantia estendida, a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro é um direito, é uma faculdade dada ao consumidor. Toda e qualquer situação onde obrigue o consumidor a fazer esse contrato de seguro caracterizaria uma venda casada, portanto ilegal, uma prática criminosa, e seria nulo de pleno direito. O consumidor, quando é oferecido ao consumidor a possibilidade de se fazer um contrato de seguro, ele tem que estar ciente de todas as cláusulas e condições que regem esse contrato. Como a gente falou antes na garantia contratual, a garantia estendida, ela também existe alguns critérios específicos que regem essa garantia. A primeira coisa que são os 3 tipos de cobertura, né? A primeira é a extensão de garantia original, qual seja, aquela que simplesmente continua com as regras da garantia legal e contratual. Então, todas as condições de garantia que o consumidor já tinha, quando da garantia legal, quanto da garantia contratual, ele passa a ter também com a garantia estendida. Existe também a questão da extensão de garantia original ampliada, ou seja, além daqueles direitos que ele já tinha, ele passa a ter outros que a garantia contratual não dava a ele. Como a gente tinha falado antes, por exemplo, se a garantia compra um veículo, a garantia legal você vai ter a garantia a todas as peças e componentes do veículo. No caso da garantia contratual, ela pode restringir, e no caso a garantia estendida, ela pode retornar aquilo ali, ela pode estender aquilo que a contratual não tinha.
Não é uma prática muito comum, mas pode ocorrer, é legal. É bom deixar claro também que, pela teoria do risco, o valor da indenização paga no caso de garantia estendida não pode ser superior ao valor praticado pelo produto, ao valor da nota fiscal. Então não pode, por exemplo, a indenização ela ser superior ao produto. Por quê? Porque estaria desconfigurando o contrato de seguro de garantia estendida. O contrato de garantia estendida ele é regido pelo risco absoluto, que chama. Que a indenização paga ela vai até o limite que consta no documento fiscal, na nota fiscal. Então, se você pagou R$10 pelo produto, a garantia estendida somente pode indenizar o consumidor até em R$10. Uma outra coisa que não pode acontecer na garantia estendida a garantia estendida ela tem a ver com o vício do produto, correto? Então não pode haver uma cláusula ou condição que desvirtue a natureza jurídica desse contrato. Um exemplo, você não pode fazer um contrato, um seguro de garantia estendida e ampliar, por exemplo, para um seguro por morte, um seguro por acidentes pessoais, um seguro por demissão involuntária. Esse tipo de serviço, esse tipo de seguro, ele tem uma outra conotação e, se for feito, ele tem que ser feito com uma outra apólice, com uma outra contratação, um outro contrato. O contrato de garantia estendida ele tem uma única finalidade, que é garantir, estender o lapso temporal de garantia, ou então complementar, mas sempre se falando do vício no produto e não uma questão pessoal. Ela é uma questão objetiva e não subjetiva. Pode falar. Como o próprio nome já diz, a garantia estendida ela vai simplesmente estender ou igual, ou com algumas melhorias, ou com algumas restrições, aquilo que a contratual e a legal já fornecem. Então não pode ter um objeto novo, incluir algo novo. Ela Exato. vai complementar a garantia daquele produto que já foi comprado, daquele produto que já estava garantido legalmente e contratualmente. O próprio nome é bem ilustrativo, é estender aquilo ali. Claro que, como você falou, ampliado ou restritivo, mas vai estender. Estender o lapso temporal. Nada de produto novo ou de aquisição nova. Exatamente. Até porque, como foi falado ali, o contrato de garantia estendida ele é objetivo, ele tem relação com o objeto e não com o sujeito. Então você não pode colocar um seguro de acidentes pessoais junto, porque você está desvirtuando a finalidade do contrato. A terceira situação ali, até a gente já se antecipou e fica meio óbvio que daí seria a restritiva, a extensão de garantia reduzida, que chama. Então, o que acontece? Isso aí existe uma fiscalização por parte até da SUSEP, dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, para que quando haja uma contratação de garantia estendida, esse nome, extensão original, ampliado, reduzida, esteja expresso no contrato, para que quando o consumidor tem acesso àquele contrato, ele veja que, por exemplo, aqueles direitos dele estão sendo reduzidos. Porque o que acontece? Ele compra a garantia estendida, mas ele não lê a apólice. E ele só vai saber que determinada situação não é coberta pelo seguro quando ele precisar. E aí, ele, até por ser a parte mais frágil na relação de consumo, ele não vai conseguir e ele não vai ter elementos para resguardar os seus direitos. O que vai acontecer? Ele vai procurar a seguradora, vai procurar a loja que vendeu para exigir aquilo que foi contratado, e na verdade vai estar expressamente prevista, excluída aquela situação do contrato, vai ter uma assinatura dele, e para ele conseguir desfazer aquilo ali, ele vai ter que comprovar vício de consentimento, ele vai ter que dizer que foi induzido a assinar, que não foi explicado para ele que os direitos dele estavam reduzidos. Então ele vai ter um trabalho enorme e talvez não consiga exercer o seu direito. Até porque a grande maioria dos fornecedores pintam a garantia estendida como sendo algo maravilhoso e extraordinário, sempre buscando induzir o consumidor a contratar essa garantia. Então é só benefícios.
E quando a garantia estendida vai ser reduzida, eles não citam isso. Aí o consumidor leva por surpresa, quando ele vai procurar, ele não sabia que ao invés de ter algo a mais, ele tem algo a menos. Exato. E é uma obrigação do fornecedor explicar essa redução. E uma coisa que tem que ficar claro, que até por se tratar de uma situação de risco, uma situação que pode ou não ocorrer, às vezes é bom que o consumidor ele faça análise do preço contratado por essa garantia estendida. Hoje geralmente é 15% do valor do produto. Então, quando você faz a contratação, é bom que você porque é uma técnica de venda, ela até, não vou questionar aqui a validade ou não, mas eles colocam por apenas mais R$8 na parcela. Só que se você está fazendo uma contratação em 30 vezes, você está pagando, nesse caso, daria R$240. Que claro que no caso de um produto que custaria R$1.000, R$2.000, até em determinadas situações vale a pena você fazer a contratação da garantia estendida, mas não se deixe iludir pelo preço pequeno na parcela, porque pelo número de parcelas você está pagando geralmente 15% pela garantia estendida. E nem sempre ela é vantajosa. Nesses casos onde a diferença de valor principalmente quando ela é restritiva. Se ela não é original, que ela vai dar ao consumidor todos os direitos que ele já tinha com a garantia legal e a garantia contratual, quando essa garantia é restritiva, esse 15% não vale a pena. Ele pode se tornar você está adquirindo um produto, um serviço que efetivamente, quando você precisar, ele não vai te cobrir. Ele não vai dar cobertura ampla e restrita, ele vai ter umas restrições e geralmente vai ser naquela situação onde você vai precisar. Então essa situação onde existe a contratação que é colocada na parcela, não se deixe iludir pelo valor acrescido à parcela, mas sim pelo valor total contratado. Né? Também só frisando o que você falou no início, Juliano. Não é permitido, então, que essa venda da garantia estendida seja condicionada, ou seja, ela não fica caracterizada uma venda casada, e também não é permitido que o consumidor não tenha sido comunicado, ou seja, a falta de anuência do consumidor. Esses dois casos são casos de ilegalidade e são casos que tornam a contratação dessa garantia estendida nula de pleno direito. Então, o fornecedor não pode vender para você o aparelho, o produto e dizer que você tem que a garantia estendida está embutida. Não, ela não está. Ela é um produto à parte, um serviço à parte. E muito menos ainda que acontece frequentemente o consumidor vê o preço do produto, faz o carnê, faz o parcelamento, depois ele vai, quando ele dá por conta, ele chega em casa, não, mas essa parcela está um pouco maior, eles embutem na parcela sem comunicar ao consumidor. E na hora da assinatura da contratação da compra, assina sem ver também o contrato de garantia estendida. Tem como recorrer? Tem. O que acontece? Até a própria SUSEP, ela regulamenta esse tipo de situação. No prazo de 7 dias da assinatura do contrato de garantia estendida, pode haver a rescisão contratual. E se houver o pagamento antecipado a título de garantia estendida, tem que ser devolvido ao consumidor. Então, no prazo de 7 dias, ele pode fazer essa desistência. Né? O que é interessante também no contrato de garantia estendida é que o prazo de vigência e de cobertura, eles são distintos. Quando você faz seguro de um carro, de uma casa, por exemplo, o prazo de vigência e de cobertura, eles são os mesmos. Ou seja, você faz o contrato do teu veículo, você contratou hoje, ele começa a ter vigência a partir de hoje, e a tua casa ou o teu carro, eu falei carro, no teu carro passa a ter cobertura a partir de hoje também, a partir da assinatura e pagamento do prêmio. No caso da garantia estendida, eles são momentos distintos, o prazo de vigência e prazo de cobertura. A partir da assinatura do contrato, a assinatura do contrato faz com que esse contrato passe a ter vigência, a garantia passa a ter vigência, mas a cobertura ela só vai começar a ter validade a partir do término da garantia contratual. Então, por exemplo, se você faz um contrato de garantia estendida de 2 anos, a partir do momento da assinatura do contrato, esse contrato já está em vigência.
Você vai ter 90 dias de garantia legal, você vai ter uma garantia contratual que fica a critério do fornecedor, do fabricante, e findo esses prazos que eles vão se somando, findo o prazo da garantia contratual, começa a ter a vigência, então já tinha vigência, passa a vigorar então a cobertura do seguro. Então, uma coisinha rápida, você tinha 90 dias, mais 1 ano de garantia contratual, 2 anos de garantia estendida, você passa a ter 3 anos e 90 dias de prazo de garantia. Que é até o que muitas concessionárias fazem a propaganda, né? Compre o carro tal com 3 anos de garantia. Mas essa já é a garantia contratual. Tá a contratual, a garantia estendida. Porque assim, quando você contrata uma garantia estendida, o fabricante ele tá isento de qualquer responsabilidade. Porque quem está se responsabilizando pelo produto é a seguradora. Seria até meio ilógico se o fabricante tivesse responsabilidade também, porque um terceiro está dando a garantia que ele não deu mais. Ele deu, por exemplo, ele deu mais 1 ano de garantia, e chega um terceiro que é uma seguradora e diz: não, mas eu dou mais 2. Tudo bem, mas então ele sozinho juntamente com aquele que fez a venda. Se você fez a contratação dentro da loja, a loja é solidariamente responsável também pelo fornecimento do serviço. Então, a seguradora e a loja são responsáveis por garantir essa garantia estendida. Garantia. Mas, então, essa situação, ela fica claro quando você analisa a responsabilidade de cada um na relação de consumo. A seguradora, quando ela efetivamente fala para o consumidor que além daquela garantia contratual, além da garantia legal, ele está estendendo o lapso temporal, somente ele, seguradora, fica responsável pelo cumprimento daquilo que foi ofertado, juntamente com aquele que ajudou na contratação. Depois que ficou encerrado tanto a legal quanto a contratual. Aí sim começa a obrigação da seguradora. Exatamente. Olha só, a gente tem uma pergunta aqui da internauta Joana Queiroz. Ela está dizendo assim: quais os prazos e procedimentos em caso de sinistro? Bom, a situação ela é similar à garantia contratual. A situação de prazo, ela segue os mesmos prazos da garantia contratual. Vamos dar um exemplo: já passou a garantia, o prazo de garantia legal, o prazo de garantia contratual, estamos falando de garantia estendida agora. Os prazos antes na garantia contratual, a doutora Vanessa já falou. E a gente vai repetir agora, porque a situação ela, embora tenha outra nomenclatura, os prazos são os mesmos. Quais sejam? Havendo vício no produto, no caso do sinistro, no caso tratando de seguro se chama sinistro, né? O vício no produto, a comunicação à seguradora tem que ser feita durante o prazo de cobertura. Ou seja, se tem uma garantia estendida de 2 anos, a comunicação tem que ser feita dentro dos 2 anos. Havendo a comunicação dentro dos 2 anos, a seguradora tem o prazo de 30 dias para resolver o problema do consumidor, certo? Não havendo a solução do problema em 30 dias, não havendo disposição expressa em contrário no contrato de seguro, que preveja uma outra situação específica, vale a regra do artigo 18, onde o consumidor vai poder exigir tanto a substituição do produto por outro da mesma espécie, quanto a rescisão, seria a rescisão contratual, com a indenização paga até o limite do valor da nota fiscal, certo? Existe uma situação bem específica quando fala da questão restritiva do contrato de garantia estendida, no caso de garantia reduzida, que é que à medida que o tempo vai passando, o valor da indenização vai diminuindo. Por exemplo, você faz a contratação por 2 anos. Se o sinistro, ou se a avaria no produto ocorrer durante o primeiro ano, você tem o pagamento integral. Se ocorrer no segundo ano, você vai ter um decréscimo da indenização em 10%, 15%, 20%. E isso às vezes não é falado para o consumidor. Então o que acontece? Havendo
havendo o sinistro, tem que fazer a comunicação dentro do prazo de cobertura e a seguradora vai ter 30 dias para solucionar o problema do consumidor. Solucionando o problema do consumidor nesses 30 dias, seja através da substituição do produto ou pagamento do prêmio equivalente e previsto na apólice, então está resolvida a obrigação entre as partes, né? Até nós tivemos uma situação aqui em Lages que foi no dia da chuva, no dia 13 de outubro, né? Então, assim, muitas famílias tinham seguro de casa, de carro e foram atingidas e não sabiam que não cobriam determinadas situações, tipo como vidros, ou até no carro, assim, né, que muitos foram, a lataria foi toda danificada e às vezes estavam pagando um seguro, mas não sabia exatamente o que cobria. Aí acabaram tendo alguns prejuízos porque já pagavam o seguro e tiveram que reembolsar para arcar com o prejuízo, né? Justamente porque eles não foram informados e não na hora e não tiveram o cuidado de, antes de formalizar e contratar esse seguro, de ver exatamente quais eram as coberturas efetivamente, né? Aí depois que está contratado agora, para conseguir discutir isso é bastante complicado. Só uma situação para não... É uma situação de seguro, mas não se trata de garantia estendida, né? Isso é uma contratação de seguro normal. Mas quando você contrata um seguro, garantia estendida ou um seguro normal para determinado bem, é bom que você olhe na apólice os tipos de cobertura. Até seguros pessoais, morte ou invalidez permanente, ou até a questão de desemprego involuntário. Então tem vários tipos de seguros pessoais também que na apólice você vai estar vendo, você vai poder observar quanto que você está pagando, qual é o prêmio, qual é a indenização que você tem caso aquele evento venha a ocorrer. Se você pega um carro, por exemplo, um seguro de casa, aí vai estar lá, vento temporal, né? Não tem a previsão de granizo, então você pensa, quanto que vai custar a mais para eu colocar o granizo também, né? Quanto que vai colocar para eu colocar uma situação de furto, que também pode ser segurado, de incêndio. Então cada contratação ela é feita quase que individualmente, porque quando você acresce ao seguro uma determinada cobertura, vai aumentar o valor do prêmio, mas também você vai ter uma abrangência maior na tua cobertura, né? E geralmente as pessoas pensam, eu quero fazer um seguro, mas eu não quero gastar muito, mas eu também não quero depois ser prejudicado, né? Então fica nessa indecisão, que na hora acaba optando por não gastar muito, mas depois as se arrepende, coberturas né? também não vão satisfazer a necessidade. Porque, geralmente, assim, como a gente está falando em risco, quanto mais você aumenta as probabilidades, mais vai aumentar o prêmio, né? Se você quer pagar pouco, tudo bem, então você vai ter a cobertura em caso de granizo em terça-feira par, né? Então vai ser um evento quase que impossível de acontecer. Então você vai pagar. Agora, quando você coloca, quando você amplia essa tua cobertura, quando você amplia essa questão que ela, muito embora ela seja previsível, mas ela não seja certa e determinada, quando você aumenta, que ela começa a ficar mais previsível, que pode acontecer uma situação muito mais certa, é muito certo que vai acontecer o aumento no pagamento do prêmio. Por quê? Quanto maior a probabilidade daquele evento, do risco acontecer, maior então será o pagamento do prêmio. Então, só para a gente concluir, para que os consumidores fiquem atentos com relação à garantia legal, que não pode ser cobrada, que independe de contrato escrito, a partir do momento da compra do produto, da emissão da nota fiscal, ela já está vigente. A contratual, ela também tem que ser gratuita, porém por escrito. E a garantia estendida tem todo um processo, um contrato, uma assinatura, uma apólice, uma leitura bem mais atenta do que cobre, o que não cobre, quais são os benefícios ou malefícios que ela pode ocasionar no caso da garantia ser reduzida, né? Olha, a gente tem mais uma pergunta aqui da internauta Miriam. Ela está perguntando assim: todo produto que compramos tem seguro? É obrigado a ter ou não o seguro? Ela dá exemplos como supermercados e na questão de alimentos, que acho que a doutora Vanessa explicou antes, né? Não, com relação à garantia legal, todos os produtos possuem.
O seguro, não, o seguro é contratado. Como o doutor Juliano explicou, o seguro ele não é um serviço embutido no produto. Como a gente falou aqui, ele tem que ser explicado, contratado, analisado, tanto que ele pode depois ser rescindido nesse prazo de 7 dias. Então, nem todos os produtos têm o seguro. O seguro é para quem contrata. O que todos os produtos possuem é a garantia legal. Tá certo. Nós temos ainda alguns minutinhos. Então, grande dica que fica aqui com relação às garantias é que o consumidor, então, ele tome cuidado com os prazos e com relação à garantia contratual e garantia estendida, que ele faça a leitura, seja do certificado de garantia contratual, tanto da apólice da garantia estendida, que ele faça para que ele tenha consciência e conhecimento daquilo que ele está contratando. No caso da garantia estendida, principalmente. Para que, no caso de um evento que ele venha precisar a fazer uso dessa garantia, que ele saiba exatamente aquilo que ele contratou e qual é o tipo de cobertura que ele tem. Próximo programa. Tá certo. Mais alguma dúvida, alguns internautas? Eu acho que a gente já pode ir passando o tema do próximo programa, doutora Vanessa. Sim, no próximo programa a gente vai falar algumas orientações e dicas, alguns cuidados que os consumidores podem tomar nessas compras de fim de ano, onde a gente sabe que a demanda aumenta, onde a gente sabe que os fornecedores, justamente pela busca e pela vontade do consumidor em adquirir mais, que tem amigo secreto, tem familiar, enfim, isso é uma grande elevação na relação de consumo, né? Então a gente vai passar algumas orientações para que o consumidor fique atento e possa evitar algum constrangimento e algum dissabor, que na verdade nessa época as pessoas querem alegria, né? E não constrangimento e muito menos problemas. Tá certo, então. Eu acho, então, tem mais alguma dica que vocês pretendem passar referente ao que abordamos hoje? Eu acho que o que foi falado, acho que a gente tentou falar todas as questões mais importantes nesse tema, que ele é bem controverso, não... Se é controverso, um pouco controverso para quem milita nessa área, muito mais para quem não tem conhecimento específico, né? Então a gente tentou passar uma noção básica para que o consumidor saiba quais são os direitos que ele tem, mas a questão de dicas a gente vai deixar até para a próxima, daí seriam dicas específicas. Para hoje, a dica que fica é leia aquilo que está sendo contratado. Tá certo, então. Então, olha só, o nosso programa de hoje já encerrou, passou rapidamente essa 1 horinha dessa terça-feira. A gente volta na semana que vem. Você, internauta que não pôde acompanhar, no decorrer da programação aqui da Imagem TV, você pode acessar e acompanhar e também fazer perguntas que na próxima semana a doutora Vanessa e o doutor Juliano, eles respondem. A gente fica por aqui, até semana que vem.